Boa noite, eu sou a besoura Leocádia Costa e estamos ao vivo diretamente do estúdio da editora Besouro Box, montado especialmente para a 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. Encaminhe as tuas perguntas para o nosso WhatsApp 51991595186 ou para o chat da live que nos minutos finais a gente vai responder. Essa é a terceira live que realizamos nessa edição da Feira do Livro de Porto Alegre e recebe o nosso autor Norberto Peixoto, que só pelo selo Legião Publicações tem 16 títulos publicados sobre Umbanda. Norberto Peixoto é de família umbandista. Quando criança já vivia experiências mediúnicas, foi iniciado na cachoeira de Itacuruçá. É um grande estudioso das questões transcendentais. Teve formação na doutrina espírita, é maçom e teosofista. Dirige o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade desde junho de 1992, aqui em Porto Alegre, com uma proposta de espiritualismo universalista, crístico, eclético e convergente. Bem-vindo, Pai Norberto Peixoto. Que alegria te ter aqui na nossa programação da Feira do Livro de Porto Alegre. Boa noite, nosso axé, saravá, namastê. Sempre é bom a gente dialogar sobre assuntos de espiritualidade, de umbanda, de expansão da consciência. Então, estou à tua disposição, Leocádia, para a gente conversar. Então, o bandista lê, Pai Norberto? Um bandista lê. Ele lê mais do que ele lia há anos atrás. Mas ainda lê pouco. Poderia ler mais. Eu creio que a própria tradição da Umbanda de oralidade, e tem muitas casas que dão ênfase na instrução meramente só pela oralidade, acaba a gente, sem querer, criando uma cultura de desprestigiar a tradição escrita, como se concorresse com a tradição oral. Mas um bandista está lendo mais, a gente percebe ao longo do tempo, e um fato novo que eu vejo que é muito positivo que está acontecendo, isso 6 anos para cá, com o advento e a popularização das redes sociais, e maior penetração da internet, grupos de estudo nas casas espiritualistas. E o pessoal se reúne, lê o autor, né, elege uma obra, um autor de referência, e hoje a gente tem a possibilidade de fazer conferências online. Então, eu, durante a pandemia, tive a grata surpresa de ser procurado por várias casas, assim, tenho feito de tempo em tempo conferências online com o pessoal que está estudando no Norberto Peixoto. Então, isso é muito gratificante. Agora mesmo estou com convite de Recife, e isso acaba aproximando, né, o leitor do autor, estreita a relação e quebra as barreiras de distância. Então, é uma cultura nova que está se formando, e eu espero que ela permaneça após a gente passar por esse período aí de pandemia. O estudo tem essa conexão também com um certo silêncio, né? As pessoas estão tendo mais tempo de poder organizar a rotina. Agora já nem tanto, porque as pessoas estão voltando para uma certa normalidade, né? Que a gente sabe que não existe, mas me parece que esse tempo do estudo também tem a ver com essa disponibilidade, né? De realmente aprofundar aquilo que elas fazem na prática umbandista, né? As casas estando em recesso ou com as suas atividades públicas reduzidas, me parece que sobrou mais tempo, e os dirigentes, aqueles dirigentes que são mais ligados a essa possibilidade de comunicação pelas redes sociais, são mais arrojados, vamos dizer assim, não tão conservadores, propiciam a seus membros, as suas correntes, as suas comunidades, essa possibilidade de estudo e de diálogo com os autores. Então, está sendo muito bom, e eu acredito que essa cultura
ela vai se ficar, ela não retroage, né? Depois que a gente interioriza e acostuma, embora, claro, depois que as casas voltam às suas atividades normais, seus calendários normais, acaba, sem dúvida, às vezes sobrando menos tempo para organizar isso aí, né? Uhum. E dentro do estudo e da escrita, né? Qual é a tua rotina para escrever? Eu, quando estou escrevendo. Alberto, só um momentinho. Tem um barulhinho que eu acho que é o teu microfone batendo aqui no colar. Ah, tá bom. Isso. Tá Tá batendo. bom. Parou? Parou? Tá bom. Parou. Esses microfones são muito sensíveis, né? Então, captam Esses tudo. pequenos captam tudo, é Mas impressionante, agora tá né? bem. Agora tá bem. Vou repetir a pergunta, então. Melhorou? Ok. Melhorou. Qual é a tua rotina para escrever? Bom, eu quando estou escrevendo um livro, eu me organizo para tirar um tempo, né, de preferência todos os dias, para eu sentar e me dedicar a escrever o livro. Então, naquele momento eu fico incomunicável e eu sou bastante disciplinado, assim. Eu estabeleço um objetivo, por exemplo, de escrever 5 ou 10 páginas por dia, ou no mínimo 5 páginas. Enquanto eu não cumpro esse objetivo, eu não levanto. Eu fico ali insistindo e eu escrevo no papel, né, uma caneta no papel. Né, é um momento que é mais inspirativo, não tem tanta técnica, né, não olho revisão, não olho se a concordância verbal está legal, se não está. E depois dessa etapa de escrever no papel, aí sim eu digito o texto, aí eu vou dar uma olhada se ele tem uma coerência, se dá para melhorar mais alguma coisa e tal. Mas é assim, a gente tem uma rotina diária e tem que ter disciplina, estar organizado e procurar ao máximo não permitir que você seja interrompido naquele momento. Isso tem a ver com o teu último livro, né? O mais recente, que é o Estrela Guia, O Povo do Oriente na Umbanda, e ele fala dessa questão, traz essa questão da psicografia na Umbanda, né? Então, existe psicografia, ele é meio que um exemplo, porque a gente está falando aqui de uma mensagem que o Pai Tomé te transmite, né? Existe sim psicografia na Umbanda. Nós tivemos um autor, hoje é um autor de referência no Umbanda, que foi o Rubens Saraceni, que foi que mais trouxe essa possibilidade de introduzir nos centros a psicografia. Porque a psicografia, acima de tudo, ela é uma aptidão mediúnica, é uma ferramenta mediúnica que independe de ser espírita, ser umbandista ou ser de uma outra tradição. A gente tem que esclarecer somente que a psicografia mecânica, aquela psicografia inconsciente, como o do Chico Xavier, né, que o espírito se apropria da parte psicomotora, cognitiva, e o médium não tem consciente, o braço dele movimenta sozinho, isso é raríssimo. Mesmo na seara espírita, eu acredito que nós não tivemos, desde o advento do espiritismo no Brasil, acredito que não tenha havido 5 ou 6 médios mecânicos inconscientes. Então, o médium que se propõe a psicografar, escrever intuitivamente, inspirado, ele tem que estudar, ele tem que procurar melhorar o seu cabedal de sabedoria, de conhecimento, dentro daquela proposta de conteúdo, de tema que o amigo espiritual, o mentor, o guia quer passar para ele, né? Então, eu digo hoje é uma parceria. Você tem que se esforçar, tem que procurar estudar, ler e estar bem informado dentro do tema que você se propõe a desenvolver, porque daí a inspiração flui. Aí o amigo espiritual ele consegue se comunicar melhor, né, com o médium, com o sensitivo que está recepcionando aquelas ideias, porque tudo acontece na casa mental, a nível de pensamento, né? E sobre esse recente livro, né, O Povo do Oriente na Umbanda, eu tracei assim um pouco em linhas gerais, né, fiz uma divisão dele. A primeira parte do livro, ela é mais filosófica, né? A segunda parte fala do trabalho de cura
do agrupamento do Oriente nos terreiros. Isso sim, para quem entende sobre Umbanda, já dá uma pista do que tu vai encontrar, né, na leitura. Mas nos fala um pouquinho mais sobre como foi esse processo. Essa primeira parte ela é mais filosófica, porque ela não está tão ligada, digamos assim, uma prática de terreiro, né? Qual é a filosofia que se aborda nessa primeira parte? Se Pai Tomé ele se esforçou, procurou passar aqueles conhecimentos dos antigos rishis da Índia, né? Conhecimentos esses que estão dentro da filosofia dos Vedas e que são considerados universais. Então, eles chamam assim que é o Sanat Dharma, a religião eterna ou a religião universal. Então, são ensinamentos que estão dentro de uma visão cósmica das leis universais que servem para todas as religiões, todas as doutrinas. Então, se fala de reencarnação, se fala de expansão da consciência, se fala sobre por que a gente sofre, e traz também ensinamentos que estão inseridos dentro do Bhagavad Gita, Bhagavad Gita quer dizer a canção do Senhor, que seria, fazendo um comparativo, assim, para a gente ter uma referência do que é essa obra, ela é a Bíblia dos hindus, né? A religião hinduísta teria uma Bíblia, vamos dizer assim, comparando com o cristianismo, que é o Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna, que é a voz de Deus, né, fala com o devoto que é Arjuna. E nesse diálogo ali tem muitos ensinamentos da Sanat Dharma, da religião eterna, ou das várias tradições do yoga. Então a gente procurou moldar isso numa linguagem que o umbandista compreendesse, assim, no senso comum, e trazer esses saberes, esses conhecimentos que, de alguma forma, eles são transmitidos dentro da Umbanda, nos seus aconselhamentos, pelas entidades que são do Oriente. E quando eu falo entidades que são do Oriente, que tem essa tradição, essa ancestralidade do Oriente, eu não estou querendo dizer que seja somente aquele oriental, tradicional, o yogi. Pode ser um preto velho, pode ser um caboclo que usa a roupagem fluídica tradicional da Umbanda, mas que no seu bojo, na sua orientação, na sua oralidade, ele traz esses saberes do Oriente. Pois é, eu estava procurando aqui uma descrição que tu faz do Pai Tomé. Pai Tomé é um swami. Esse termo provém do sânscrito e significa aquele que sabe e domina a si mesmo, ou livre dos sentidos. O título indica o conhecimento e domínio da yoga, a ciência de união com Deus, liberto da roda de reencarnações por amor. Propõe-se auxiliar os irmãos que ainda estão aprisionados ao ciclo de renascimentos em corpos físicos. Quer dizer, é um espírito já com um grau de evolução, né, muito maior. Por isso essa mensagem aqui, né? O Pai Tomé, ele não precisa mais reencarnar, né? Na verdade, ele não precisaria nem estar no plano astral da Terra. Ele já poderia ter ido para uma outra esfera, para uma outra dimensão, que não estaria ligado aos planetas físicos, como nós entendemos, assim. Seria, vamos dizer, dentro da cosmovisão dos Vedas, seriam planetas espirituais. Mas esses espíritos, assim como o Pai Tomé e outros, eles têm uma consciência de auxiliar a humanidade, né? Então, por amor, eles estão aí nos ajudando. Tem até uma pequena história de Buda, que Buda, quando desencarnou, ele chega no portal, né, do paraíso, outras dimensões sutis, e os portões abrem para ele passar e ele ir para essas dimensões, assim, que a gente não consegue muito descrever, porque foge muito a nossa realidade aqui física. Sim. E Buda olha para trás. Nem imaginar, né? Não conseguimos nem imaginar. Buda olha para trás e pergunta assim para o guardião que está no portal, que está dando passagem para ele, recepcionou ele. Muito bem, Buda, você entre, todos os portais do paraíso estão abertos para você. Ele olha para trás e pergunta assim, mas por que eu estou sozinho? Onde estão os meus irmãos da Terra?
Aí o guardião fala assim, não veio nenhum, eles, né, não atingiram esse estado de consciência que você atingiu com maestria, nesse estado de bodhisattva, né? E então eles não estão aqui. Aí o Buda diz, bom, então eu vou continuar na Terra, porque enquanto estiver um irmão, um ser humano que não atingiu esse estado de consciência, eu estarei auxiliando. Então isso é muito bonito, porque esses espíritos, essas consciências, eles não têm mais a noção de ego que nós temos, de uma individualidade ou de uma personalidade. Eles vivem o tempo todo servindo a humanidade, assim como Deus nos serve, ou os orixás nos servem, ou os mestres espirituais servem. Então, é uma bênção, eu diria, a gente ter essa esfera espiritual desses mestres, bodhisattvas, budas, orixás e outras deidades que estão nos auxiliando a humanidade através dos vários centros, de diversas denominações, para expandir a nossa consciência e a gente chegar um dia de se liberar desse ciclo de renascimentos, de reencarnações, que quer queira, quer não, em algum momento nos causa sofrimento. Na orelha do livro, o texto é do Pai Tomé, né? E ele nos alerta para uma condição que tem tudo a ver com esse aspecto que tu estava ressaltando, que é a questão da gente ter essa partícula divina, né? Ele diz assim, os homens não se dão conta do poder divino dentro deles, não é fora, né? É internamente. Esse poder controla todas as funções dos corpos espirituais que envolvem o espírito e permitem a adequada manifestação inteligente da consciência em diversos planos de existência. Aí ele fecha. Vós sois deuses, só ainda não compreendem isso. Nesse momento que a gente está passando, não é por acaso que a gente tem esse lançamento, né, com toda essa mensagem. Fala um pouco sobre isso, né, porque eu acho que tem a ver com a questão da pandemia, do ano de 2020. Essa essência divina que a gente carrega, todos nós temos, que tem esse poder, nós poderíamos até fazer uma correlação com o orixá, né? A nossa partícula divina, ou o Purushá dos Vedas, ou da Umbanda esotérica, o Araxá, Araxá que seria o orixá também. E no processo de reencarnação, a gente vai assumindo personalidades a cada encarnação e nós temos que dominar os veículos da consciência, ou seja, o corpo físico, o corpo astral, né? Corpo mental e concreto ou inferior. E nesse movimento do mundo de Maia, o mundo de manifestação físico, a gente acaba ignorando, esquecendo ou ignorando esse ser divino, perpétuo e eterno que, em verdade, nós somos. Então, essa redescoberta, esse reingresso, né, esse passaporte que a gente tem que adquirir novamente, fazendo uma correlação por dentro da Umbanda, é aquele reencontro com o teu orixá, com o teu ori, com o teu orixá, com a tua divindade interna, né? Que a partir daí você aumenta o teu discernimento intuitivo, você minimiza sofrimentos, aflições e começa a tomar, eu digo assim, sacralizar a tua vida, né? No momento presente. Aquele que está com o orixá, aquele que está alinhado com seu self, com seu Atma, com seu espírito, com a sua consciência mais profunda, ele tem mais facilidade de lidar com o sofrimento. E o processo da pandemia, que nos trouxe muitas mudanças, muitas apreensões, medo da morte, do desconhecido, aqueles que estão mais espiritualizados e mais alinhados com essa essência divina, a gente observa claramente que conseguem conciliar melhor essas demandas de manutenção da vida e de aflições, de doenças, enfermidades, né? Sim, até porque eles conseguem acessar já esse exercício interno, né, Norberto? Porque
sumiram todas as condições materiais nesse ano, né? Então ficou realmente a essência. E aí, se tu tem esse exercício, né, esse cultivo interno, tu consegue ressignificar. Senão, tu tá correndo atrás, né? Tu precisa começar imediatamente. Tá correndo atrás e se deixa dominar por isso tudo, e você perde o seu eixo. O processo de iniciação por dentro das religiões afro-brasileiras de Umbanda, casas que têm fundamento, ela procura exatamente essa verticalidade, esse reencontro com a tua divindade interna, né? Então, tem toda uma cultura de orixalidade, de uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma psicologia metafísica e espiritual por dentro das umbandas, né? Dentro das diversas linhagens de iniciação que nós temos dentro da Umbanda, mas que é profundamente sábia, né? E eu digo assim, a Umbanda é ciência metafísica de realização divina. Talvez alguns segmentos de umbandista e pessoas, e não a essência da filosofia, da doutrina, da religião de Umbanda, não estão conseguindo fazer essa leitura. Neste momento de maior, digamos assim, aflição pela pandemia, a gente verificou que os irmãos que estão mais alinhados na busca desse sagrado dentro de você, dentro de si próprio, com o seu orixá, eles estão conseguindo transitar por esse momento de pandemia com mais equilíbrio, com mais equanimidade, com melhor resiliência, ao contrário daqueles que, por vezes, estão buscando a religião só para satisfazer, de alguma forma, seus desejos, ou se sentirem melhor, mas que não estão dando esse mergulho dentro de si, porque para a gente encontrar essa essência, é necessário que a gente realmente tenha a coragem e, por vezes, até uma indignação. Você tem que partir por dentro de você mesmo, uma indignação contigo mesmo. Por que eu ainda tenho ansiedade? Por que eu tenho depressão? Por que eu não consigo me liberar desse vício? E, a partir dessa ruptura, você mergulhar dentro de você mesmo para encontrar essa essência que aí te traz, né? O Ananda, te traz serenidade, te traz paz de espírito, equanimidade, resiliência. Esse processo de mergulho em si mesmo independe, veja bem, se nós ampliarmos todas as religiões, filosofias, doutrinas, em essência elas preconizam isso, né? Seja o budismo, dentro das suas diversas escolas, os yogas, né? As várias escolas de yoga, ou de religiões africanas, ou religiões orientais, enfim, todas elas, o próprio xamanismo, todas elas, dentro como elas estão organizadas, a essência preconizam, ensinam esse mergulho em si mesmo para você resgatar essa divindade que está adormecida, né? Ela existe, ela está lá vibrando, mas ainda está adormecida, a gente não consegue enxergar nem escutar ela. Então, uma pequena pausa. Quem tiver perguntas, pode encaminhar para o nosso WhatsApp, 51991595186, ou através do chat do nosso canal, tá? Ao comprar os livros do Norberto Peixoto, ou qualquer outro livro do nosso catálogo da editora Visor Box, nesse momento vocês vão recebê-los embalados nesta caixinha. Essa caixa foi projetada pelo nosso editor, que também ilustra os livros da Besouro, fez a capa da Estrela Guia, Marcos Sena. E é um mimo, né? Algo que vocês vão receber e vão poder também reutilizar. Aproveita que durante a 60ª Feira do Livro, todos os nossos livros estão com 20% de desconto, mais o frete grátis e 48 horas de entrega para a região de Porto Alegre, 2 dias úteis. Bem, vamos em frente. Tem bastante coisa para a gente conversar. Quem é Se passar uns 10 minutos não faz mal, né? Se passar uns 10 minutos da hora não faz mal. Não tem problema. Quem é o povo do Oriente na Umbanda? Então, o povo do Oriente na Umbanda é essa pleiade de espíritos, de consciências que são ligados ainda à tradição do Oriente. E eles vêm trazer essa tradição para dentro das diversas umbandas. Não quer dizer que todos esses espíritos sejam Swami, né, como o Pai Tomé e outros, né?
São espíritos que ainda, por vezes, têm um compromisso até de reencarnar e precisam, né, ter uma experiência com a cultura ocidental. E o Brasil é eletivo, o Brasil tem uma abertura no campo da religiosidade, muito democrático, comparado com outros países. Então, nesse intercâmbio kármico entre Oriente e Ocidente, o Brasil hoje é porta de entrada para esses espíritos do Oriente que vêm num reaprendizado em alguns aspectos com a cultura ocidental. Por que isso é necessário, né? E nada se perde na lei do karma. Por vezes são espíritos que ficaram muito tempo em retiro, em monastérios, né? Distante daquela iniciação do dia a dia, e se afastaram das dores da humanidade, das aflições da humanidade. Então vem um processo até de agora você vai ter que na Umbanda sentir a dor, a aflição do consulente, porque se a gente sente, a gente escuta a queixa, a aflição, os tormentos das almas que os consulentes nos retratam, muito mais os espíritos que estão nos assistindo nas nossas indiras. Então, eu diria que é um grande intercâmbio, porque nós só temos a ganhar com essa tradição, com essa sabedoria do Oriente, né? No sentido da expansão da nossa consciência e da nova realidade, da mediunidade que está prevista aí nesse terceiro milênio, né? Uhum. E o trabalho deles, né, no caso do trabalho de cura do agrupamento do Oriente dentro dos terreiros, como é que é? Fala um pouco para a gente. Olha, Leocádia, eu poderia falar assim, de cristais, eu poderia falar de elementos que eles podem utilizar, cromoterapia e outras técnicas, mas o principal desses espíritos guias do Oriente, que eles atuam no nosso inconsciente mais profundo, né? Eles têm a capacidade de perceber aquilo que está vibrando no nosso subconsciente, que às vezes a gente nem se deu conta, e eles nos conduzem a um processo de percepção de si mesmo para que você consiga pegar o fio da meada e ter clareza com aquele transtorno, com aquela dor, com aquela aflição, porque no momento que tu te conscientiza, isso solta, né? Sim. Então eles trabalham muito no aspecto mais profundo do corpo mental, não trabalham tanto no corpo astral. Assim, nós temos linhas de trabalho na Umbanda que os próprios caboclos, os pretos velhos, que atuam bastante no corpo astral, no duplo etéreo. Existem até curas assim, mas que acabam impactando no físico, né, a cura. Agora, a linha do Oriente é mais sutil, ela atua mais a nível de corpo mental e nesses processos que acabam disparando, né, enfermidades, mas que estão vibrando no subconsciente ou no inconsciente. Na minha percepção, obviamente, cada casa dá uma ênfase dentro da sua leitura, dentro do seu entendimento, né, esse trabalho da linha do Oriente. Até eu fiquei pensando se esse então não seria também o objetivo espiritual da reencarnação em massa que tu abordas ali no livro, desses espíritos orientais aqui no Brasil. Seria isso? Ou tem Também. Essa reencarnação de espíritos orientais no Brasil, esse objetivo dá um impulsionamento no aspecto religioso brasileiro, porque nós estamos muito presos nos dogmas, né? Sim, muito tabu, muito. E não poderia ser diferente na questão da mediunidade. Então, essas tradições do Oriente que vêm com esses espíritos, eles estão no astral da Umbanda no Brasil, né, trabalhando, às vezes como caboclo, às vezes como um pai velho, mas o importante é a mensagem, a oralidade que ele está trazendo através do verbo com o seu médium, né, que é dita de boca a orelha. Essas tradições objetivam despertar a nossa consciência e até por dentro do movimento de Umbanda reinterpretar alguns tabus, alguns dogmas que são necessários, né? São necessários. A Umbanda é uma unidade em construção, uma unidade aberta em construção. Ela não é uma religião fechada
codificada numa cartilha. Então, ela dá essa possibilidade de ser dinâmica e estar em construção. Então, eu digo assim, até a gente descrever a profundidade desse trabalho, a gente tem dificuldade, porque ele é bem amplo, né? Mas ele visa despertar a nossa consciência para uma realidade espiritual, metafísica, e nos auxiliar para que a gente se libere do motivo maior dos nossos sofrimentos, que são as aflições internas que a gente carrega, né? Eu tenho, assim, uma simpatia especial, né, pela questão toda do Oriente. Então, quando eu recebi teu livro, eu fiquei muito feliz. Eu digo, olha, que interessante esses elos que o Norberto está nos trazendo para a nossa reflexão. E eu fiquei pensando, logo depois que eu li os primeiros capítulos, onde tu fala do simbolismo sobre a estrela guia. E aí tu aborda Jesus. Então, queria que tu falasse um pouco, porque é emocionante, assim, as relações ali que tu tece pra gente. Estrela Guia do Oriente, né? A Estrela Guia do Oriente. O yoga, né? As tradições do yoga falam que essa estrela está aqui na nossa testa, né? Que a gente enxerga, e ela abre realmente. Você, num processo de meditação mais profundo, o chakra frontal, ele abre e você enxerga no formato de uma estrela de luz, ela é azul e dourada. E essa estrela guia, em verdade, ela é a nossa alma imortal, o nosso self, o nosso orixá, que nos sinaliza, está sempre nos dando o norte, a direção, para a gente reencontrar essa espiritualidade mais pujante que nos falta. Jesus foi um símbolo dessa estrela guia. Ele veio como um cometa que desceu, uma estrela para nos dar um norte e deixar uma doutrina, um caminho, um tratado que nos auxiliasse a reencontrar esse reino de Deus, que em verdade ele está dentro de cada um de nós, né? Então esse simbolismo da estrela guia é muito bonito. Aqueles 3 magos que vieram do Oriente, eles resgatam algo que a gente às vezes esquece. Jesus é um Jesus oriental, né? Ele nasceu no Oriente, ele não nasceu no Ocidente, embora ele tenha sido divulgado ao longo da história, atrelado a uma religião ocidental, mas em essência Jesus é oriental, né? Então essa introdução do livro resgata esse aspecto oriental do Jesus, né? Coloca assim, ó, tu e o Pai Tomé, né? São sempre, quando eu falo em ti, estou falando nele também, né? Com todo o meu respeito. Assim, o olho espiritual é a verdadeira estrela do Oriente. Jesus disse, de sorte que, se teu olho for único, todo o teu corpo terá luz. Mateus, capítulo 6, versículo 22. É emocionante. Para mim, que gosto assim, de história, eu acho que os leitores também vão se emocionar com essa parte inicial do livro, que nos dá assim, uma instigante curiosidade de continuar lendo. Norberto, a gente já entrou nos 30 minutos finais, então quero fazer mais algumas perguntas e depois a gente abre nos 10 minutos finais para as pessoas também terem a oportunidade de nos perguntar. Sobre a questão do orixá, do puruxá, tu falaste, não sei se tu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que lá no início a gente já abordou, né? Eu falei alguma coisa no início. O orixá, que ele quer dizer a nossa divindade interna, né? E todos nós temos um orixá que está com a gente todo o tempo, que é o Ori, né? Que é nosso orixá pessoal. E a gente vem vibrado, reencarna vibrado num aspecto peculiar de um outro orixá. Mas todos os orixás em si, eles são emanações de um Deus único, seja Ludumari, Zambi, as diversas denominações que a gente conhece de Deus. Na tradição do Oriente, no Sankhya, que é uma das escolas do yoga, e nos Vedas, se fala muito no Purusha ou Purusha,
que a definição, os atributos e a psicologia espiritual envolvida é idêntica ao orixá da cosmovisão africana ou da religião tradicional iorubá. A gente tirando os nomes e formas é a mesma coisa. Eu posso cultuar um puruxá, uma deidade. Vamos dar um exemplo assim, né? Vou cultuar Ganesha, que é bem conhecido como um puruxá, minha deidade pessoal. Ou eu posso cultuar Exu, porque Ganesha e Exu eles têm os mesmos atributos. Poderia ser uma convergência, numa síntese, tirando o nome e a forma, que são diferentes, o mesmo sagrado, o mesmo atributo divino. E por que não é? Sim, porque essas divindades, vamos dizer assim, essas expansões de Deus através das divindades, como a gente entende nas diversas religiões, eles são universais, eles não se prendem a um dogma, a uma doutrina, a uma religião. Quando você amplia a sua mente, a sua visão, você fica mais universalista e você entende que todas as religiões é um único fio que une, como se fosse um colar de pérolas que precisa... são várias pérolas, mas um único fio que une todas. Assim são as religiões. Então, a tradição das escolas do yoga tem muitos aspectos que são semelhantes e muito afins com aquilo que nós vivenciamos por dentro dos processos de iniciação da Umbanda. A Umbanda esotérica, como o S. Yapatani, já falava isso nos idos dos anos 50, 60, já falava no Araxá, no Puruxá, né, fazendo essa correlação com a tradição do Oriente. Então não é algo novo, algo inédito que Norberto Peixoto está trazendo. Isso já temos desde a década de 50, essa leitura. Tá. Vamos arrumar de novo o teu colar, que está batendo ali. Estamos com uma sonoplastia especial. Eu fui falar das pérolas, começou a bater aqui. Será que tu coloca... Não, mas é que o microfone tem que colocar um pouquinho para trás, de repente aí não bate, Norberto. Não, mas aqui tá bom. Tá bom aqui. Então, tá bom. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, mais especificamente, né? No livro, o Pai Tomé ele aborda a questão da mediunidade preventiva de doenças. O que seria isso? Qual é a abordagem tradicional da mediunidade? Abordagem vigente, assim. Por que a gente procura um centro espiritualista, seja Umbanda, seja Espiritismo, ou outros que existam? Para mim, conversar com o médium, ter um atendimento espiritual através da mediunidade, porque eu estou enfermo, eu estou desequilibrado, psicologicamente não estou bem. Então, a abordagem tradicional da mediunidade ainda, ela não é preventiva. O que o Pai Tomé quer dizer com isso? Ela atende o efeito, ela não ataca a causa, ou seja, é quase um pronto-socorro, né? Eu procuro o centro, eu procuro a mediunidade quando eu não estou bem. Eu estou bem, eu esqueço aquele centro, eu esqueço a questão da mediunidade. Então, ele propõe que a mediunidade, nesse terceiro milênio, ela tem que deixar de ser terapêutica, ela agir como se fosse um ambulatório que está auxiliando processos de enfermidade e desequilíbrios, e ela passar a ser preventiva. Isso faz toda a mudança, por exemplo, dentro dos ritos de desenvolvimento ou de iniciação numa casa de Umbanda. Que você começa a trabalhar uma orixalidade, né, ritos e liturgias com os orixás, num esforço de prevenção, né, atacando as causas que geram, né, os desequilíbrios, acaba fazendo toda a diferença na nossa vida, porque a gente acaba tendo mais equilíbrio, mais serenidade, precisando menos do pronto-socorro espiritual. Não quer dizer que de tempo em tempo a gente não precise. Então, essa ressignificação da mediunidade, eu definiria assim: em vez de dar o peixe pronto, ensine a pescar. Basicamente seria essa aí a diferença, né? Tá.
E essa questão da mediunidade, né? A gente estava conversando uns dias antes da live e a gente falava muito sobre esse futuro, né? Porque as pessoas estudando e trazendo essa reflexão para a sua prática, a gente imagina que vai melhorar essa condição, né? Eu sei o que eu estou fazendo dentro daquele ambiente e daquela proposta religiosa. Qual seria o futuro da mediunidade dentro desse contexto que a gente está falando? Olha, Leocádia, às vezes eu fico refletindo, seria o futuro ou já é o presente? Ah, pois é. Porque eu não quero ser arrogante, né, de querer impor qualquer coisa, mas eu hoje, olha, esse corpo físico já está com 56 anos. Eu já vi muita coisa dentro das religiões mediúnicas, Umbanda, desde meus 7 anos, 6 anos, né? Eu não conheço atualmente nenhum médium inconsciente. Nenhum. Quando eu falo com dirigentes e esclarecidos, sérios de outras casas, médiums, espiritualistas, isso aí está generalizado. Embora tenha um segmento, uma parcela de umbandistas que nega isso. Eles não aceitam, querem fazer de conta que a mediunidade inconsciente ainda continua existindo. Eu não vou entrar no mérito assim, do porquê dessa postura, né? Porquê dessa postura em algumas casas. Mas a verdade é que a mediunidade consciente hoje é uma realidade. Como nós lidamos com a mediunidade consciente? Então, se um indivíduo procura a Umbanda para educar a sua mediunidade, ele está em desequilíbrio, ele tem afinidade com a Umbanda pela sua ancestralidade, pelo seu passado, enfim. E eu tratar ele num processo de educação mediúnica como se ele fosse médium inconsciente, nós vamos ter problema. E é isso que está acontecendo. Muitos indivíduos procuram o centro de Umbanda, começam a frequentar e não encontram respostas porque eles são conscientes. Eles vão para uma gira de desenvolvimento mediúnico, ele enxerga, ele escuta, ele não tem um apagão na mente dele, o espírito sai dominando a parte psicomotora, fazendo tudo sem se lembrar de nada. Isso não existe mais. Então, eu diria que até um pouco urgente que a gente reavalie os nossos métodos de educação mediúnica e como nós estamos orientando esses que estão batendo as portas de Umbanda. Porque o que acontece? Esse indivíduo que ele não tem respostas adequadas, ele acaba, por vezes, até indo para outras filosofias ou doutrinas, até esses evangélicos, né, que só querem o dízimo, e ele acaba assim, rejeitando o processo mediúnico, acaba complicando mais a vida dele. Então, é uma realidade hoje, mediunidade consciente. Nós temos que aprender a lidar com isso. Isso não quer dizer que não tenha uma ação espiritual ou que essa ação espiritual tenha menos valência do que o processo inconsciente, que foi válido no início do século passado, foi válido até meados da década de 40, 50, era necessário, precisávamos demonstrar, comprovar os fenômenos para atrair a atenção das massas para a espiritualidade. Mas hoje, em 2020, com todo esse manancial de informação que a gente tem, mudou a mediunidade. Isso vem do astral, não é os homens que definem isso. Então, hoje é raríssimo reencarnar um médium que seja inconsciente. E essa faixa etária aí até 40, 50 anos, acredito, arrisco afirmar que não tem nenhum médium inconsciente hoje reencarnado. Realmente, eu conheci, mas aí em outra área, né? No espiritismo, no Rio de Janeiro, um rapaz psicografa. Aí naquele momento, ele está praticamente inconsciente. Mas a gente já nota em outros lugares que realmente a gente não encontra mais, né? A questão da consciência é um fato já. Por isso que realmente eu concordo que eu acho que é agora, não é daqui a pouco. Já está acontecendo, né?
Esses dias eu vi um vídeo do Divaldo Franco, ele disse que foi inconsciente muitos anos, mas que ele não é mais inconsciente. Exato. Foi mudando a mediunidade dele, né? Eu achei tão verídico aquilo, tão corajoso o Divaldo. Bom, mas o Divaldo já tem uma vida, uma caminhada, ele não tem que provar mais nada para ninguém, não se preocupa, não tem que se preocupar o que vão achar dele ou não vão achar. Por vezes eu acho que o pessoal fica inseguro por dizer assim, eu vou dizer que eu não sou médium inconsciente, e aí vão duvidar do meu caboclo, vão duvidar do meu pai velho, e a assistência vai deixar de vir tomar um passe. Nós não podemos perder a veracidade. O que importa é que a orientação que a Umbanda passe seja uma orientação ética, de elevação, que nos contribua para aumentar a nossa espiritualidade, o nosso caráter. Agora, se a gente se apegar ao fenômeno e a gente falha com a veracidade, com a verdade, aí eu acho que a coisa começa a se complicar. Uma vez eu estava num centro de Umbanda, já era trabalhador desse centro, e me pediram para dar uma palestra. O palestrante da casa tinha faltado e tal. Fazia pouco tempo que estava dando palestra. Aí eu perguntei para o dirigente, posso falar sobre mediunidade? Pode. Eu peguei um livro do Rivas Neto, né, que falava sobre mediunidade, e ali ele esclarecia que não tinha mais mediunidade consciente, era muito raro. E eu fui lá, citei Rivas Neto, citei o livro, a literatura, e falei isso para assistência. Nossa, deu um problema enorme na casa, porque eu não podia falar isso aí, porque era proibido falar, isso era tabu. Eu não sabia que era tabu na casa, né? Mas eu fiquei um pouco chocado na época. Eu nunca esqueci isso. Eu disse, puxa, e agora? Eu vou mentir que eu sou inconsciente, eu tenho que fazer de conta que todos os meus irmãos da corrente são inconscientes. Nossa. Então, isso é um fator ainda, ao meu modo de ver, que está engessando uma parcela da Umbanda, engessa ela, não abre para o estudo, não oxigena, porque esses mesmos dirigentes que são contra quebrar esse tabu, eles também acabam sendo contrários ao estudo, né, das suas correntes. O estudo dá essa autonomia, né, do que a gente estava falando antes, né? Tu vai desenvolver uma consciência dentro do trabalho, né? Então isso realmente pode ser ainda amedrontador. Isso, tá. E, né, eu não quero dar autonomia. Eu não quero dar autonomia. Agora, essa autonomia está vindo, né? Está vindo. E a própria literatura de Umbanda, né, Leocádia? Quanto mais literatura de Umbanda nós tivermos, e literatura espiritualista de uma maneira geral, não vamos aqui fechar só no nosso canteiro, né? Quanto mais literatura tiver, mais a gente está auxiliando essa expansão de consciência no coletivo, né? Exatamente. Até o selo Legião Publicações, né, que é aqui da editora, a proposta quando ele surgiu, né, foi justamente essa, de deixar que as pessoas tenham acesso a quem pode falar, né, tem esse lugar de fala, né, não é uma pessoa leiga que não vive a prática, né, da religião que está falando, que está escrevendo sobre. São todas pessoas que realmente vivenciam isso no seu dia a dia. Então, é uma oportunidade, né, de aprendizado, de aperfeiçoamento e dessa abertura, assim, né, que o estudo traz e que a boa literatura também traz para a gente. E é muito importante, independente de qualquer religião, de qualquer filosofia ou doutrina, quando nós falamos de experiências psíquicas, de estados alterados de consciência, de mediunidade, de comunicação, né, com espíritos ou com o mundo astral, com outras esferas de consciência, é muito importante que a gente tenha veracidade, ou seja, a gente seja fiel à verdade que a gente vivencia, e tenha humildade. E não tentar demonstrar aquilo que você não é, tentar parecer aquilo que você não é. E é aí que o astral inferior ele atua, né? Porque quando eu falho com a veracidade, eu falho com a verdade, com aquilo que eu estou vivenciando, outros interesses acabam
preponderando e abre margem para uma influência espiritual que ela não é liberadora das consciências. Ela quer o quê? Ela quer o dogma, ela quer o tabu, ela quer a subserviência, né? Não quer que nem você falou, não quer autonomia, não quer autonomia. E a nossa impulso natural do nosso espírito é que cada um de nós seja um ser de luz. E autonomia não quer dizer individualismo, egóico, ego, né? A gente pode ter uma autonomia espiritual de conexão com o teu orixá, no teu altar, na tua casa, na tua meditação, sem problema nenhum com o teu mestre espiritual, e a gente continuar se reunindo em comunidade no tempo religioso para vivenciar os ritos juntos. Então, eu sempre, tudo que eu faço, Leocádia, eu faço com muita veracidade. Eu não consigo dissimular, ter duas caras, assim, né? É aquilo, se eu não vivenciei, eu não vivenciei, e não demonstrar aquilo que a gente não é. Infelizmente, no campo da mediunidade, tem muito essa questão do ego, né? De você... Aí acaba vindo a mistificação, acaba vindo a quebra da veracidade, enfim, acontece, né? Infelizmente, é dos homens. A situação toda se complica. Ninguém ganha, todos perdem. Norberto, vamos para as perguntas, então. O Tiago Brasil, acho que ele encaminhou 3, né? Ok. Vamos para a primeira do Tiago, depois a gente faz uma outra do Renato, que aí a gente vai intercalando. Norberto, o estudo dos elementais, cristais e cromoterapia, como você mencionou, já foram solicitados pelos mestres. Existe alguma literatura recomendada? Abraço fraterno. Existem hoje várias literaturas, né, sobre cristais, sobre cromoterapia. A busca da técnica, do ensinamento da técnica e esses saberes, ele é válido, né, para aumentar o entendimento do médium, ou do terapeuta, ou do sensitivo. Agora, não deve gerar uma dependência, né? Por exemplo, eu sempre digo assim, você está trabalhando com o espírito do Oriente, você está dando um passo. Aí você precisa de um cristal, e você não tem aquele cristal ali, né? Um cristal de apatita, por exemplo, né? Tem algumas indicações terapêuticas bioenergéticas, e você não tem. Se você não tem, você não vai conseguir fazer? Não, você vai conseguir fazer. Aí entrariam os elementais, né? Que atuam nas forças da natureza e vão buscar no reino da natureza, né? Etérico astral, esse princípio astromagnético que vibra no cristal de apatita, e o mentor espiritual vai se utilizar disso. Porque o médium, em essência, ele tem que estar naquele sentido de abrir o coração e doação no serviço incondicional. Sempre estudando, claro, sempre buscando ampliar o seu cabedal de conhecimento. Mas quando a gente fala de técnica, de elementos utilizados na mediunidade, eu sempre faço esse parênteses, que isso não gere a dependência do médium. Vou intercalar com uma do Renato. Essa aproximação da Umbanda com as linhas orientais é uma tendência nova? Não, essa tendência não é nova, ela sempre houve, desde os idos da Umbanda. O caboclo das Sete Encruzilhadas, com Zélio de Moraes, ele tinha uma outra entidade que se identificou como Orixá Malê, que era uma entidade que era responsável pela parte da demanda, né, no astral para a proteção do Zélio de Moraes. O Orixá Malê era um oriental, ele era do Oriente, né, se identificou como Orixá Malê. Então, essa tradição do Oriente, ela já está, digamos assim, impregnada na Umbanda desde o seu mito fundante, que foi o Zélio Fernandinho de Moraes com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Tem casos que têm mais identidade com essas tradições, outras não. Aí depende da linha de iniciação do sacerdote, do dirigente e da cúpula espiritual ali que se reúne, porque cada comunidade ela acaba ganhando um tipo de umbanda pela diversidade que a Umbanda oferece, necessária naquele momento, naquela comunidade. Entendi.
O Tiago tem mais uma pergunta. Tenho muita afinidade com o Oriente. Minha pergunta é: sendo essa linha muito ampla e pouco conhecida, como eu posso me afinizar com esses irmãos? Estudo de filosofia oriental? O mais importante é que a casa que você frequente, que ela dê abertura para os ritos da linha do Oriente, né? Isso é importante, vai abrir a sua percepção, vai lhe auxiliar. Agora, a nossa parte individual, enquanto buscador, sim, estudo. Então, você buscar as filosofias do Oriente, entender, estudar, ajuda sempre, sem dúvida nenhuma. Bem, tem uma outra pergunta aqui, que é a questão da literatura umbandista. Tá? Essa é minha pergunta. Nossa, é agora. Vamos lá. Por que Vamos as lá. diferenças de conteúdo entre o que os diversos autores escrevem? Então, Leocádia, essa pergunta, de tempo em tempo, os leitores me perguntam. Eles falam assim, Norberto, eu li aqui você falando de Exu, mas o autor A ou B fala diferente, ou não fala a mesma coisa que você. Isso, desde sempre, na Umbanda foi assim. Porque a Umbanda não... Nós temos a percepção comum de gente, de uma religião, que seria aquele corpo de dogma, né? Como se fosse uma cartilha. E a Umbanda não tem isso, ela não tem um livro sagrado, ela não tem um corpo eclesiástico, ela não tem um poder central. Ela dá a possibilidade de interpretações diversas, inclusive sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. Eu diria que são ângulos de interpretações diferentes, que às vezes a essência é a mesma. Então é muito rico essa diversidade na Umbanda. Por vezes atrapalha o iniciante. Aquele que está começando, ele pode ficar um pouco confuso. Sim. Mas com o tempo, ele vai discernindo, ele vai tirando para ele aquilo que é da sua índole espiritual, né? Mas eu vejo isso como de uma maneira positiva. Por que é assim? Se nós refletimos, por que a Umbanda, enquanto um movimento espiritual, não seria mais fácil o Caboclo das Sete Encruzilhadas codificar a Umbanda? Ele ser o profeta da Umbanda? Ele pegasse, escreva aí, vou te dar, ele escreveu um livro sagrado, editar um livro sagrado, está aqui todas as normas, os dogmas, os cerimoniais. Por que ele não fez isso? Porque não era mais necessário mais uma religião codificada de um profeta único, de um livro sagrado. Então a Umbanda, no seu pano de fundo, ela tem uma mensagem que nós temos que aprender a lidar com o diferente e estarmos em união fraternal, em amorosidade, não nos excluirmos, não nos agredirmos, nos separarmos. E no campo da religião, infelizmente, acontece muito isso, né? A gente se separa, porque cada um quer ter a sua verdade, e a sua verdade é mais verdadeira que a dos outros. Então nós, enquanto autores de Umbanda, temos que ter a humildade de não nos colocarmos como codificadores da religião. O que Norberto Peixoto escreve é dentro do que Norberto Peixoto vivencia, dentro do que ele aprendeu, dentro da linha de iniciação que ele teve. Serve para a tua consciência, está te auxiliando na tua espiritualidade, ótimo. Não está, você tem referência a outro autor, siga outro autor. Então é por aí. Né? Eu acho isso mais maduro, mais resiliente, mais universalista, convergente do que uma religião fechada, certinha, cheia de dogmas, de um profeta, de um livro sagrado, definitiva. Não sei se eu respondi ou se eu te confundi mais. Não, essa pergunta eu acho que ela dá um bom caldo, assim, né? A gente pode falar por muito tempo, porque realmente ela é ampla, né? Mas é necessário a gente abordar essa questão, né? Justamente porque não é à toa que as pessoas têm essa curiosidade. Em relação a quem quer escrever sobre a Umbanda, né? Sobre a sua vivência, qual seria a motivação para escrever para esses futuros autores? Tu que é um escritor que já tem 16 títulos, né, e produz bastante, está sempre pensando no novo livro, né?
que tu poderia dizer para eles? Leocádio, eu estava uma vez num seminário, e ao término do seminário, um menino, um jovem, não tão jovem assim, mas me procurou e disse que ele queria muito escrever um livro, que ele estava tendo umas ideias. Aí perguntou assim, como é que eu faço para escrever? Eu perguntei assim para ele, eu não me lembro que mês que nós estávamos do ano, não sei se era agosto, se era julho ou setembro, não me lembro, mas era por aí. Perguntei para ele assim, quantos livros você leu esse ano? Ele olhou para um lado e disse, Carol, eu acho que eu não li nenhum livro. Eu disse, bom, então a dica que eu vou te dar, leia. Leia muito, você quer escrever? Adquira o hábito de leitura, porque não é possível você escrever um livro e você não ter o hábito de leitura. Então, o principal para você escrever, conseguir escrever um livro, é você ter o hábito de leitura. Eu desconheço autores que não têm um hábito voraz de leitura. Há exceção, por exemplo, de um Chico Xavier, que em tenra idade escreveu aquele Parnaso de Além Túmulo com diversos poetas, e o Chico Xavier tinha quarta série, né? E não tinha um hábito de leitura, porque lá onde ele morava não tinha nem livraria quase, ele era família pobre, não tinha como comprar livros. Então, há exceção de um Chico Xavier e outros autores, assim, um processo mediúnico límpido, transparente, inequívoco. Primeiro passo para ler, para escrever, é adquirir, fortalecer e manter o hábito de leitura. Quando mais ainda, se você vai escrever sobre um determinado tema espiritualista, leia tudo sobre esse tema. Né? Vá atrás, procure autores, procure tradições, desbrave isso aí, aumente sua capacidade cognitiva, de entendimento, de conhecimento, aí na hora que você for escrever, você realmente ter aptidões de sabedoria do tema, o texto ser mais fluido e trazer realmente informações e saberes interessantes, né? Não esperar que o espírito faça tudo, porque o espírito... Ele precisa de um bom veículo, né? Um veículo que se prepare. Em 2004, quando o Ramatiz me passou que nós iríamos escrever a missão da Umbanda, ele disse assim, só que antes da gente escrever, antes da gente sentar para escrever, que vai se dar em tal mês, no ano que vem, faltava quase um ano, você vai ter que estudar tudo de teosofia. E ali eu comecei a estudar Helena Blavatsky, estudar todas as tradições, entender as diversas religiões. Eu tive que me preparar um ano para conseguir recepcionar a ideia ou a concepção religiosa que o Espírito queria me passar. Então, veja bem essa parceria do médium consciente, intuitivo, como exige o esforço do médium. Ao longo da minha vida, desde o primeiro livro foi publicado em 2000, eu comecei a escrever em 1999, então já se vão 20 anos. Olha, Leocádio, eu vou te dizer uma coisa, eu já gastei um dinheirão de livro, de tanto livro que eu comprei, sabe? Tanto é que a gente se mudou e eu acabei doando o livro, porque eu não tinha local para botar livro. Então, cada vez que eu estou escrevendo um livro, são momentos que eu estou lendo muito também. Porque uma coisa, a leitura estimula a minha inspiração e me parece que aumenta a capacidade de recepção do espírito que está do lado de lá, porque eles têm muito mais saberes do que nós, né? E, inclusive, existem bibliotecas astrais, livros que são holográficos. Você imagina um espírito, uma consciência mais expandida, numa biblioteca cheia de títulos holográficos. Ele dá um toquezinho, aquilo abre e entra na consciência dele. Coisa que nós não conseguimos. Parece coisa de Jornada nas Estrelas, né? Mas existe isso no plano astral, entendeu? Existe, sim, com certeza. Eu acredito que exista. Já pensou você com uma biblioteca holográfica? Com milhares de títulos? Hein? Que maravilha! A gente ia se perder lá dentro, não ia querer sair mais, né? Sim, imagina o acesso, né, a cultura que a gente ia receber, assim, né? Nossa. Sem se preocupar em onde vai botar os livros, né? Porque é um problema quando começa a faltar espaço. É verdade. Fica na bagagem, né, da consciência, nessa memória espiritual que todos temos, né?
Fica ali, né? E às vezes quando a gente está pronto, ela emerge, né? Pode ser uma boa opção. Norberto, nós chegamos mais ou menos ao final. Gostaria de deixar um pouco do espaço, se tu queres fazer um fechamento, né, da nossa live. É a terceira vez que eu tenho esse privilégio de conversar contigo na época da Feira do Livro, desde que eu cheguei aqui na Besouro Box. É sempre muito bom esse encontro. Então, agradeço mais uma vez aos editores, à nossa equipe, a oportunidade e deixo para ti a palavra, depois eu encerro aqui com as questões mais técnicas. Deixar registrado, né, Leocádio, que nós não combinamos a cor amarela. Não combinamos. Foi uma grata coincidência, né, o amarelo de Oxum. Em homenagem a Maitê, né, que ela deve estar assistindo agora, né, a gente veio de amarelinho de Oxum, nós dois. Exatamente. No sábado, que é o dia dela, né? Eu quero agradecer todo o apoio dos leitores, o apoio dos nossos editores, né, da Besouro Box, né, o Senna, a Maitê, o André e toda a equipe, você. É muito importante essa parceria, esse suporte que uma editora dá para a gente, né? Colocando o livro, fazendo que o livro chegue até o leitor, né? O livro bem embalado, como você mostrou ali, um mimo, uma caixa, com todo o amor, né? Eu fiquei sabendo que tem até aromatizador para botar na caixa, assim, para chegar com um cheirinho de rosa. Imagina, uma caixa, um mimo com cheirinho de rosas para você ler, né? Então, eu só agradeço também a oportunidade, mais uma vez, estar participando da Feira do Livro, esse ano online, né, em função de uma adaptação, aí, um momento que a gente está vivendo. E se não fosse a parceria com a Besouro, eu não estaria participando da feira, e foi através da Besouro que fez a minha primeira feira. Então, só gratidão. Em breve teremos um lançamento aí pelo selo Legião, né, que eu tive o privilégio de ver a capa está lindíssima, né? Não vou dizer, eu vou guardar segredo, mas está saindo um livro novo aí, está no forno, então estou muito contente, só gratidão, tá? Só gratidão. Tá bom. Então, quem quiser conhecer mais a literatura urbandista do Norberto Peixoto, e ainda não leu algum dos livros, né? São 16, e esse último, principalmente, Estrela Guia, né? Lançado agora, recentemente. Aproveita, então, durante a 60ª Feira do Livro de Porto Alegre, nosso catálogo com 20% de desconto, mais frete grátis, 48 horas para entrega em 2 dias úteis na região de Porto Alegre. Entra no nosso site www.besourobrox.com.br. Lá você vai encontrar o selo Legião Publicações e todos os livros do Pai Norberto. Nós gostaríamos também de convidar vocês para sempre curtir os nossos canais, o Facebook, Instagram, canal de YouTube, Besouro Box Editora Oficial, e aí vocês vão estar sempre informados das nossas novidades. Convidamos todos vocês para a próxima live, que vai ser na próxima quarta-feira, dia 11 de novembro, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, com o cineasta e escritor estreante da literatura de ficção, Boca Migoto. Ele está lançando um livro chamado Na Antessala do Fim do Mundo. E esse encontro vai ter a mediação do jornalista Roger Lerina e a participação do cineasta e do escritor Tabajara Ruas. A gente te espera na quarta-feira que vem. Obrigada pela companhia. Obrigada mais uma vez, Norberto, pela oportunidade de conversar contigo. E até a próxima live. Um abraço. Axé, Saravá, Namastê.